Nós estamos aqui com a cerimonialista ou assessora de casamento, acho que fica mais fácil, né, para falar até. A Salete, que vai dar algumas dicas importantes para a gente com relação à preparação do nosso casamento, né? Para quem já casou, sabe que são detalhes que não pode ser esquecido de jeito nenhum. Já começa lá na lista dos convidados, né? A gente esquece pessoas tão importantes, é incrível isso, né? Você faz lá a lista e checa e vai lá, olha de novo, mas infelizmente, né, você acaba esquecendo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas existe moda para casamento, Salete? Existe, cada época existe uma moda. É uma igreja, é um tipo de vestido, é um tipo de decoração, uma cor. Cada época tem sua moda. Hoje, por exemplo, a moda está sendo casar em setembro. Hoje não se casa mais em maio, casa-se em setembro. Mas por que essa preferência? Porque geralmente a gente vê as noivas querendo o mês de maio, né? Por que agora estão migrando o casamento para setembro? Por exemplo, setembro, outubro, não é? Sim, no começo do ano tudo fica mais complicado, com os impostos que a gente tem que pagar, os gastos que temos todos no início do ano, tudo fica mais complicado. Além disso, em maio e junho temos o Dia das Mães, temos o Dia dos Namorados, que são épocas que normalmente o preço das flores encarece. Então, algumas noivas optaram por começar a mudar para outros meses para fugir um pouco desse aumento de preço. E aí levaram para setembro? Sim, aí leva-se para setembro e para os meses do final do ano. É um pouco mais corrido, chega final de ano, novembro, dezembro já fica mais corrido, mas os meses ainda de setembro e outubro tem uma certa preferência das noivas. Agora você falou de tendência, né? Quais são as tendências hoje? O que está se usando? O que as pessoas estão recorrendo? Você que acompanha vários casamentos, o que você está vendo de diferente nos casamentos? Então hoje as festas estão um pouco mais enxutas. Antigamente a gente tinha festas imensas para amigos e contatos profissionais. Hoje não, hoje a gente tem umas festas mais direcionadas para a família, para amigos próximos. Só as pessoas realmente que estão no convívio dos noivos estão comparecendo. Sabe, festas que são mais para trazer as pessoas mais para junto dos noivos. Então os noivos têm procurado curtir um pouco mais junto com as pessoas próximas. Isso mais por causa da praticidade ou por causa desse aconchego ou por causa também financeiro? Sim, as duas coisas. O aconchego é muito importante, mas também a questão financeira é. A quantidade de convidados numa festa de casamento influi em tudo. Desde o tamanho da igreja, que tem que ser maior ou menor, da quantidade de convites, comida, bebida, tudo varia em função da quantidade de convidados, todos os preços. Então, quanto mais enxuta a lista de convidados, menos ela vai pesar no bolso. E como o casamento hoje é um negócio, então tudo fica em função dessa lista de convidados. Tudo fica mais fácil, mais prático com uma lista menor. O gerenciamento também da festa fica melhor com uma lista menor de convidados. Os espaços estão menores, as coisas estão todas encaixando para essa tendência, puxando para essa tendência de trazer uma festa mais aconchegante. E a gente fala sobre o casamento, que é um momento tão importante da vida da gente, né? E eu ainda falava aqui há pouco que eu acho que a primeira coisa que tem que vir na lista de tudo é realmente isso, né? Saber se você está bem certa da sua escolha, se é isso que Deus tem para você. Quem sabe fazer um retiro espiritual, enfim, para você mesmo, né? Perceber tudo isso, porque quem casa, né, segundo a nossa igreja e segundo aquilo que nós cremos, né, pelo menos para mim é assim, é para sempre, né? Mas com relação a isso que você está falando, então é bom já começar dando uma olhada na lista para saber do que você dispõe, né, financeiro, não é isso? Sim. Então a lista você já precisa começar a fazer para ter uma noção de quantas pessoas vão e de quanto eu vou gastar, seria isso? Sim, o primeiro passo, na verdade, é estabelecer a data do casamento. Em seguida, estipular um valor máximo que se pretende gastar para não fugir da realidade e contratar a ajuda de uma assessora ou cerimonialista. Essa pessoa ela te ajuda a planejar o casamento e organizar de forma que ele vai caber no seu bolso. Então, vocês vão montar um checklist com todos os dados, com todas as informações, todos os itens que você precisa para organizar o seu casamento, de forma que você controle os custos e não esqueça nenhum detalhe. Aí, planejando com antecedência, você consegue ter, além de tudo, o sossego, a facilidade para pagamento aos fornecedores, consegue comparação descontos. De preços, né? Sim, fornecedores, sim. enfim. Isso é muito importante.
consegue esses descontos, que normalmente quanto mais cedo a gente fecha, mais descontos a gente consegue, e a possibilidade de escolha. Então, quanto mais cedo a gente começa a planejar, mais a disponibilidade de profissionais no mercado para te atender. Então, a Salete trouxe para a gente, né, essa lista aí de preparação, de checklist, que a gente vai te mostrar daqui a pouquinho, né, para você ir se orientando aí de como se preparar para esse dia tão lindo e tão maravilhoso, que não pode estar preso, né, Rodrigo, em coisas. A gente quer sim a festa para celebrar com as pessoas, enfim, mas é um dia tão maravilhoso que a gente precisa estar bem centrado, né, vivendo esse dia com muita alegria no coração, não é mesmo? E olha, Disse, o assunto está chamando a atenção dos internautas, olha que muita bom. gente participando. Por exemplo, a Leandra Cunha, olha que legal. Ela disse que falta pouco mais de um ano para o casamento dela com o Ricardo. Eles vão casar no dia 10 de outubro de 2015. O orçamento deles é curto, então eles optaram por priorizar alguns serviços. Eles mesmos vão fazer toda a decoração da festa. Vai ser uma decoração rústica e elegante. Ela é designer de moda e artesã. Já estão começando a confeccionar as peças da decoração. Estão juntando dinheiro para o restante e o noivo ajuda nas manualidades. Estamos comprando tudo aos poucos para que não haja dívidas posteriores ao casamento, a Leandra e o Ricardo. E aí eles mandaram até foto aqui do que eles estão fazendo, olha. São uns potes, não sei dizer muito bem, mas foi ela mesma que fez. Olha que legal. E tem esse santinho também, é um Santo Antônio, né? Que certamente vai ser de lembrancinha, alguma coisa. A gente está falando de planejamento, a gente vai começar a mostrar agora como que você tem que se preparar. O que você tem que fazer, por exemplo, um ano antes, Salete, o que a noiva precisa pensar? Então vamos lá, vamos definir a data do casamento, para ver se as datas coincidem com o planejamento de vocês, com férias, com todo o resto que vocês têm que planejar. Reservar a igreja, ver se a igreja tem disponibilidade, se está dentro do que você pode pagar, porque há algumas taxas que vocês precisam pagar. O local da recepção, se for acontecer, se for um salão da igreja ou se vai ser um salão fora. E a pesquisa de vestidos deve começar. Pesquisar modelos, o que cai bem em você, o que não cai. Então, a gente precisa começar por essa parte. E essa dica da igreja, em alguns lugares, precisa ser até antes, com mais né? antecedência, sim. Porque depende do local que você vai casar e a igreja que você vai casar, não é? Aí, a gente está aqui em 8 meses antes. E aí, o que a gente pensa? Vamos lá, a lista dos convidados, que gera tanto gasto. Fotografia e filmagem. Sim, porque todos os momentos têm que ser registrados. Algumas pessoas optam por fazer apenas a foto e aí fica sem a filmagem, acaba ficando sem uma parte do registro da cerimônia. Coral ou músicos, porque sem uma boa música não tem cerimônia, não tem festa. Decoração da igreja e da recepção. Na decoração da igreja e da recepção, se não tiver uma florzinha pelo menos, não faça. Precisa ter alguma coisa para embelezar o dia. E marcar o cabeleireiro ou o dia da noiva. Tem lugares que também a gente precisa reservar com mais antecedência. Dependendo do lugar, do mês, da época que você vai. Sim, do profissional a gente precisa de mais tempo. Ok. Agora a gente já está 5 meses antes do casamento, não é? Convites, né, porque a gente tem que entregar com uma certa antecedência. Em geral, a gente pede 1 mês antes para terminar de entregar tudo. É uma data bacana. Encomendar os doces e o bolo, porque afinal, para adoçar um pouco a festa. Opa! Definir a roupa do noivo, das madrinhas, padrinhos, pajens e damas de honra. A roupa do noivo, ela tem que estar sempre muito bem alinhada, então é bom a gente ter uma certa antecedência para ver isso se está bem cortado. E por falar em definir, né, a roupa do noivo e da madrinha, a gente tem uma pergunta de uma nossa telespectadora aí, não tem, Rodrigo? Opa! A Gabriele Neves, ela é de Fortaleza. E como ela é ligada a uma comunidade, ela fala que ela é da comunidade Shalom, ela enfrenta algumas dificuldades para escolher modelos de vestidos. E ela queria algumas dicas para como escolher o vestido. O casamento é no dia 20 de setembro. Sim, por ela se participar de uma comunidade católica. Ser uma pessoa engajada na igreja. Ela queria alguma coisa mais discreta, né? Sim, a gente precisa respeitar sempre aquelas regrinhas básicas, não usar preto, não usar branco ou cores próximas ao branco, para não tirar o brilho da noiva. E a gente tem que também respeitar as regras do local onde vai ser a cerimônia. Então, evitar decotes, roupas curtas. Se você for usar um decote, leva uma echarpe, alguma coisa para se cobrir.
Cores discretas, normalmente cores mais básicas, o azul marinho, ou então, mesmo que seja um vermelho, mas com modelos mais discretos que favoreçam o tipo físico. São essas as dicas que a gente pode deixar. 3 meses antes, o que a gente pensa? Marcar a data do casamento civil e o local. Normalmente, os noivos procuram fazer o casamento civil um pouco antes do casamento religioso. A princípio, dá para fazer na mesma cerimônia, mas quando quer fazer antes, aí tem que marcar o local também. Ou faz no local da recepção, ou então faz durante a cerimônia religiosa. E dá entrada, lógico, inclusive na documentação do casamento religioso. 2 meses, já estamos chegando aí, Sim, viu, já gente? chegando. 2 meses apenas. Aí terminamos a entrega dos convites, comprar os acessórios, brinco, presilha para o cabelo, sapatos, escolha das músicas da festa e da cerimônia religiosa. Aí a gente vai fazer reuniões com os músicos para poder conseguir definir o repertório musical. Uma semana antes, a noiva, né, já fica um pouquinho ansiosa, né, a família também. E aí o que a gente vai estar fazendo, né, uma semana antes? Confirmar tudo, ver se está tudo ok, se não falta nada, se ninguém esqueceu de nada. E a última prova do vestido e teste de cabelo e maquiagem. Sim, para ver se está tudo ok. Se o vestido está vestindo bem, se precisa de algum ajuste. E o cabelo e maquiagem para ver se está tudo ok para o dia. Tá certo. Então, a gente encerra aqui uma semana, 2 dias antes. Tem mais ainda, Rodrigo. Olha só, a gente está acompanhando passo a passo. Ainda está aí 2 dias antes. E aí? 2 dias antes, cuide de você. Faça uma depilação, pé e mão, massagem. E busque o vestido de noiva para estar em casa já no dia do casamento, para não ter contratempos. Porque daí já está em casa, é só vestir e tá tudo certo, só vestir né? e ir para festa. Tá certo, gente. São algumas dicas que a gente está dando aí para você, que eu acho que ajuda bastante, né? Para se organizar. Você falava de antecedência, eu acho que quando a gente faz as coisas assim, com mais tempo, é muito mais viável, passa menos nervoso, menos ansiedade, enfim, e ajuda também a saúde, né? Eu disse que eu acho interessante que envolve muita gente. Por exemplo, a Gersina Capobianco, ela está dizendo que ela também tem uma participação importante nos casamentos, porque ela trabalha como garçonete e ela sabe a responsabilidade de servir bem e todo completamente de uma decoração e uma festa de bolo. Que legal, né? Legal. Obrigada pela sua participação. Fique à vontade. A gente está falando sobre esse assunto tão gostoso aqui hoje no nosso Manhã Viva. E aproveitando já, eu quero pegar esse exemplo aqui da Leandra e do Ricardo, que eles fizeram esse Santo Antônio, um bonequinho de Santo Antônio, para ser um buquê de Santo Antônio, para jogar, ao invés de jogar o buquê para os convidados, não é isso, Salete? Joga os bonequinhos de Santo Antônio. Isso, em vez de usar aquele buquê bonito que foi na igreja, e eles optam por jogar o buquezinho de Santo Antônio. Dessa forma, você consegue presentear mais solteiras. Deixa o pessoal Cada mais varetinha alegre. vai para uma solteira. Olha aí que dica boa, tá vendo? E a sugestão de lembrancinha, você tem alguma sugestão para Cíntia? Sim, as lembrancinhas, eu penso que elas devem ser ou úteis ou de comer. Legal. Eu acho que é uma boa dica. Ela tem que ter uma durabilidade grande, assim. Ou a pessoa vai usar alguma coisa depois. Porque não adianta nada você dar uma coisa sem sentido e depois vai para o lixo. E aí, então, eu prefiro que seja alguma coisa assim, ou útil ou de comer. Tá, joia. Só uma dica para você aí, Cíntia. Ainda bem que você está bem antecipada aí nos preparativos. É isso, e a gente quer mostrar algumas fotos para você em casa, para você dar uma olhadinha e algumas sugestões, quem sabe, né? É a sua que você está esperando. A gente vai começar a mostrar as fotos aqui justamente para isso, né? Para te dar algumas ideias, quem sabe, não é? Vamos mostrar aí as fotos, né? A gente está vendo aí 3 noivas lindas daqui da comunidade Canção Nova, né? Olha, lindas, né? Aí, o Salete, foi um casamento, né? Que elas uniram e fizeram juntas. Isso é interessante? Sim, quando temos mais de uma pessoa casando na família, é bom para ir economizando. Uma cerimônia só economiza bastante, dá para economizar bastante. E daí pode juntar, né? Todo mundo, cada um dá um pouquinho. Sim. E faz todo mundo junto. Sim, numa mesma cerimônia, uma mesma recepção. E o que é legal fazer para não dar problema, porque cada um tem um gosto. Sim, muita conversa e muito planejamento. Pois é, aí a gente está vendo outra foto, que aí são os acessórios. Os acessórios. Temos brincos, presilha para o cabelo, perfume, o sapato. O sapato eu acho que ele tem que ser muito confortável, para a noiva não ficar com dor nos pés. As alianças, que hoje é uma tendência a fazer foto das alianças, cada fotógrafo faz de uma maneira diferente. Cada noivo é uma foto de aliança diferente. Esse aí é um modelinho do Santo Antônio também para carregar as alianças na cerimônia religiosa. Que o Santo Antônio vai levando as alianças. Sim.
Olha que legal. Aí a decoração, com certeza, dá. Essa é uma decoração da Catedral de Santo Antônio, lá de Guaratinguetá. Ai, que lindo. Que aí foi o que eu falei, que quanto maior a quantidade de convidados, maior tem que ser a igreja e mais se gasta com decoração. Ok, são algumas fotos que a gente mostrou para você com algumas, né? Você viu aí com relação à entrega da aliança, pode ser Santo Antônio, né? Sim. A decoração, cuidado, esse lugar é muito grande, muitas flores irão ser usadas, Sim, sim. enfim.